Bom, e já abrindo espaço aos candidatos, por enquanto pré-candidatos à presidência da República, gentilmente participa aqui da programação da Jovem Pan, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Ministro, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, o senhor é muito bem-vindo. Como vai? Bom dia. Bom dia. Queria aqui cumprimentar a todos, dar bom dia a toda a sua audiência da Jovem Pan. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Ministro, começando a falar sobre as pesquisas, essa pesquisa IPEC foi divulgada ontem. O senhor larga relativamente bem, aliás, as outras pesquisas já indicavam isso. O senhor é o melhor terceiro colocado até agora, pelo menos o melhor nome da terceira via até agora. Eu pergunto, o senhor acha que se esse quadro continuar, o senhor acha que não vai ser inevitável uma tentativa de união da terceira via para concorrer, para tentar disputar a presidência da República? Certamente. Existem dois extremos nessas eleições, o atual presidente e o antigo presidente, que gera uma grande insatisfação para as pessoas. O governo atual, acabou até de dar matéria aí, o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falando que o Brasil está numa trilha perigosa, de juros elevados e baixo crescimento econômico. Isso vai comprometendo o nosso futuro. O governo anterior, além dos escândalos de corrupção que nós todos conhecemos, também acabou numa recessão em 2014 e 2016. E existe muita polarização, as pessoas ficam brigando entre elas, até às vezes reuniões familiares são comprometidas, né, por conta desse conflito exagerado entre esses dois extremos. Então tem um largo espaço para candidaturas de centro, e o centro vai ter que se aglutinar. Eu tenho falado com todos os potenciais candidatos desse centro. Em algum momento no futuro, nós temos que dar o tempo ao tempo. Evidentemente, todos têm que ter a oportunidade de apresentar suas propostas, mas em um determinado momento, o que é necessário é que nós nos unamos para poder vencer essas duas propostas extremas. Ministro, bom dia. Em entrevistas, o senhor tem batido tanto em Jair Bolsonaro e em Lula. Qual é o principal adversário em 2022? O principal desafio nosso é construir um projeto consistente nosso e falar da nossa candidatura. Agora é uma pré-candidatura, nós temos que convencer o eleitor da robustez da nossa proposta e da nossa credibilidade. Para isso, nós temos que eventualmente discutir um pouco do passado, porque há alguns questionamentos, mas tenho total tranquilidade para explicar tudo o que aconteceu. Eu tenho orgulho tanto do meu trabalho na Lava Jato como no Ministério da Justiça, mas eu acho que o essencial aqui, Kalina, é a gente poder discutir propostas, soluções para o país, porque o brasileiro quer basicamente um governo que melhore a vida dele e que não atrapalhe. Isso que tem que ser o nosso objetivo, mais do que ficar discutindo com o atual presidente ou com o antigo presidente, porque não é esse o foco. Ministro, o Estadão diz hoje que o senhor vem tentando uma aproximação, pelo menos uma conversa com o ex-presidente da República, Michel Temer. E eu pergunto, o senhor fala um pouco sobre o passado, né? O senhor acha que vai ter dificuldade de se aproximar de políticos que eventualmente foram condenados ou foram investigados na Operação Lava Jato, como o próprio ex-presidente Temer? Eu tenho dito, olha, política é a arte do diálogo, tá? Mas a gente não pode também abdicar dos nossos princípios, dos nossos valores. Então nós temos que conversar com todo mundo. Quando eu era ministro da Justiça, eu conversava com muitos parlamentares. Eu fui um dos ministros que mais recebeu parlamentares lá no meu gabinete, porque senão você não constrói. E nesse momento, no qual o país se encontra, não quero fazer um excesso de drama aqui, tá? Mas nesse momento no qual o país se encontra na beira do abismo por conta desses extremos e com uma situação econômica ruim, tá? Que por hora não é trágica, mas é muito fácil ela se deteriorar, nós temos que conversar e nos unir. Claro que toda conversa aqui tem que ter por base princípios, valores e determinados limites. Mas é possível construir boa política agindo dessa maneira. O contrário, se nós formos pensar, o governo anterior lá do ex-presidente Lula e o governo atual, todos eles tiveram transgressões éticas, maiores ou menores. Um teve lá mensalão, outro petrolão, o atual aqui é rachadinha. E o que eles estão nos entregando com todas essas concessões à governabilidade? Um entregou a recessão lá do governo da Dilma, mas que foi plantado no governo do Lula.
e o outro está nos entregando aqui. Veja, o presidente do Banco Central que está dizendo, né? Nós estamos em recessão, baixo crescimento econômico e juros altos, com todas essas transgressões éticas. Vamos fazer alguma coisa diferente, né? Vamos agir com honestidade para ver se a gente faz que o país volte a crescer. O governador de São Paulo, João Dória, já sinalizou várias vezes que tem interesse em tê-lo como vice. Há alguma chance disso acontecer, ministro? Olha, no fundo é o projeto do Podemos que eu estou apresentando. Nós estamos reunindo vários partidos políticos, né, nessa comunhão de esforços. Não existe essa chance no horizonte, tá? O que eu apenas coloquei num momento no passado, quando estava conversando com todo mundo, e não era só com o Dória, era com o Eduardo Leite, era com o Amoedo, era com o ministro Mandetta, é que nós, o Felipe Dávila, é que nós temos que nos unir em um determinado momento. Claro que nós temos que nos unir em torno da candidatura com mais chances de êxito. E quem vai dizer isso são as pesquisas, né? O que nós temos visto hoje, depois que eu coloquei o meu projeto em andamento, a minha, pelo menos isso que falam os analistas, o maior potencial de êxito contra esses dois extremos é o nosso projeto. Então a aglutinação, em princípio, teria que se dar dessa forma. Mas vamos ter a humildade necessária, aguardar o momento específico. A gente quer seguir aí com crescente confiança, mas não vamos deixar de lado a humildade. Nós precisamos deixar os outros potenciais candidatos apresentarem os seus nomes, apresentarem suas propostas, né, tentarem construírem o seu caminho, tentar construir o seu caminho. Ministro Sérgio Moro, queria perguntar sobre o embate que o senhor deve ter nessa campanha com o ex-presidente Lula. Inclusive, o senhor, durante a atuação na Operação Lava Jato, o senhor sempre foi muito atacado e criticado. Muito se diz que o senhor agiu de forma política naquelas condenações e agora o senhor entra para a política para tentar concorrer à presidência da República. Isso não pode comprovar, de uma certa maneira, que o senhor lá atrás estava agindo de forma política, sim ou não? Não, Tiago, as pessoas sabem o que aconteceu lá atrás, né? A Petrobras, ela foi saqueada, ela era roubada dia e noite, ela quase quebrou. Hoje a gente perdeu um pouco essa memória, mas se a gente voltar aos nossos relógios a 2014 e 2015, o que você tinha era um sistema de corrupção, né, no qual todo o contrato da Petrobras tinha que pagar uma propina, que ia parte lá para os diretores da própria Petrobras e parte ia para partidos políticos, ou para enriquecimento ilícito de políticos. Isso tudo durante o governo do PT, né, do governo do Lula. Então não dá para você simplesmente varrer isso para debaixo do tapete. Você teve devolução de dinheiro, teve um gerente da Petrobras que devolveu lá 100 milhões de dólares, você teve várias confissões, pela primeira vez, né, na história do país, criminosos começaram a confessar porque a justiça estava sendo eficiente. Então você tem um fato histórico. Podem falar o que quiserem em relação a esse fato histórico, mas ele aconteceu, ele foi real. E ele apenas foi uma continuidade de um outro escândalo de corrupção, do Mensalão, que também está nas costas lá do governo do ex-presidente Lula. Então, os fatos são aqueles. Eu agi como juiz, apliquei a lei, considerei as provas. Não foi um trabalho que eu fiz sozinho, foi um trabalho institucional. Foi uma conquista dos brasileiros. Vamos lembrar os milhões de brasileiros que saíram às ruas em 2015 e em 2016. Esses reveses atuais contra o combate à corrupção decorrem principalmente da falta de liderança no país. Se você tivesse uma liderança no país proba, se você tivesse uma liderança realmente preocupada com o combate à corrupção, isso não acontecia, porque o presidente tem muito poder. Tudo bem que algum desses reveses vieram de outros poderes, o Congresso, o Judiciário. A gente respeita essas instituições, mas a gente lamenta, como todos os brasileiros. Agora, a responsabilidade, se o país vai mal, é da liderança, de mais ninguém. Ministro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, os bolsonaristas consideram o senhor e até o chamam de traidor. Como que o senhor pretende trabalhar isso na campanha? Trabalhar com a verdade. Uma das ideias na minha pré-campanha e para esse projeto, olha, eu vou ser um dos únicos que vai falar a verdade, pelo jeito, durante esse período eleitoral, porque os fatos são notórios, né? Primeiro lá o escândalo de corrupção, que um dos candidatos quer negar que aconteceu, né? Foi todo um sonho
de uma noite de verão. Do outro, um presidente que foi eleito falando bem da Lava Jato, né, que foi o presidente Bolsonaro, e hoje a gente viu esses dias, esse episódio lamentável dele lá contando mentiras em relação ao procurador Deltan Delagnol, em relação à atuação dele e atacando a Lava Jato. Então, assim, está muito claro quem é quem nessa história. E nós temos que conversar com as pessoas, dialogar. Não é? Eu acho que não existe isso de petista, bolsonarista. Existem pessoas que estão aí abertas ao diálogo, à conversa. Nós também não vamos ser algo, Kalina, que é muito triste que a gente tem visto. Nós não vamos ser agressivos, nós não vamos ofender ninguém, sequer, né, a imprensa. Os dois extremos têm essa prática de criticar a imprensa. Nós não vamos fazer isso. O que eu tenho dito, o nosso projeto aqui vai ser vigoroso. É um projeto para melhorar a vida das pessoas. A gente quer retomar o crescimento. Precisamos controlar a inflação, diminuir os juros. Precisamos fazer todas essas reformas que estão pendentes, tributária, administrativa. Precisamos acabar com a reeleição para presidente da República. Precisamos reconstruir o combate à corrupção. E precisamos ter um programa nacional amplo, tanto na educação, na saúde, como também na erradicação da pobreza. É isso que a gente quer se focar e conversar com as pessoas. As pessoas são muito mais do que petistas ou bolsonaristas. As pessoas são basicamente pessoas abertas ao diálogo democrático. Ministro, já que o senhor está falando nas questões da economia, ao contrário da eleição de 2018, que foi muito focada no combate à corrupção, por causa justamente do andamento da Lava Jato, em 2022 a gente imagina que essa eleição vai ser muito cercada das discussões econômicas, por causa do fim da pandemia e as consequências, a inflação principalmente. Eu pergunto, o senhor vem sendo assessorado pelo professor Pastore e já disse que não vai ser o seu posto Ipiranga, numa referência ao ministro Paulo Guedes. Eu pergunto, qual vai ser a conduta da economia no eventual governo do senhor? A Ultragás deve processar o governo federal, né, por conta dessa história do posto Ipiranga aí, que acabou prejudicando. A gente gostava tanto daquela propaganda, mas eu tenho um apreço pessoal até pelo ministro Paulo Guedes. Acho que ele se equivoca em algumas afirmações e até em permanecer no governo que não o apoia. Isso é muito claro, tá? Mas a ideia da economia, eu chamei o Afonso Pastore, é um dos maiores economistas do país. Ele está reunindo um grande time, não só na área de economia, mas também em outros setores. Nós estamos nos reunindo periodicamente com esses especialistas. Tivemos, por exemplo, reunião sobre erradicação da pobreza, sobre meio ambiente, tivemos sobre tributos, tivemos sobre leilões de concessões, ou seja, nós estamos trabalhando todas as áreas necessárias para construir um excelente programa de governo, que é isso que merecem os brasileiros. Na economia, eu vou ser bastante claro, eu tenho um perfil mais liberal. Eu acredito, principalmente, que o crescimento econômico vem do setor privado. Tá? Nós temos que dar as condições para a iniciativa privada prosperar. Você não conhece nenhum país do mundo que cresceu e atingiu a prosperidade baseado no modelo estatal de economia. Do outro lado, veja, num país como o nosso, com tantas desigualdades sociais, com pessoas hoje que a gente tem visto, porque a situação econômica está ruim, desempregadas, pessoas até passando fome, nós temos que ter políticas sociais robustas, saúde, educação, tá? E temos que ter políticas específicas de erradicação da pobreza. Nós temos esses programas de auxílio, Auxílio Brasil, antes era o Bolsa Família, antes era o Bolsa Escola, eles são importantes, mas nós temos que ter algo além. Por isso que eu tenho defendido aqui a criação de uma força nacional, uma força-tarefa de erradicação da pobreza, que seria construída no molde de uma agência nacional, com essa missão específica, com o trabalho de coordenar a erradicação da pobreza no país. Não criar uma burocracia nova, com todo custo, com nova papelada, com novos carimbos, mas seria um modelo de força-tarefa similar ao que a gente fez na Lava Jato, mas, claro, muito maior, que nós chamaríamos os melhores dos melhores da administração pública para compor essa força-tarefa e focalizar políticas públicas específicas, saúde, educação e emprego, para aqueles grupos mais vulneráveis.
Falando em economia, ministro, o senhor citou aí o Auxílio Brasil. Vamos falar de um assunto que está bastante em pauta e é muito importante para o governo atual, que é a PEC dos precatórios. O senhor considera essa PEC também a PEC dos calotes? Sim. Essa PEC ela é importante por aumentar o auxílio, dar as condições para conceder, expandir e aumentar o Auxílio Brasil. Até aí tudo bem, porque nós estamos vendo pessoas com muitas dificuldades criadas, vamos dizer, pelo próprio governo, que foi mal na gestão da política econômica. Tudo bem, a pandemia tem um reflexo, mas, por exemplo, o dólar está nessas alturas porque o governo foi inábil. Se nós formos comparar, o real foi uma das moedas que mais perdeu valor em comparação com o dólar nos últimos tempos. Isso alimentou a inflação. E isso, quando você alimenta a inflação, é menos dinheiro no bolso das pessoas. Nós vimos a taxa desse mês a 10,74 em 12 meses. O que isso nos lembra? 2015, o governo do PT, os mesmos escalabros econômicos, o mesmo fracasso econômico sendo repetido pelo atual governo. A mesma inflação elevada, descontrolada. É como se o brasileiro perdesse 10% do seu salário. Você que está aí nos ouvindo, imagina que você chega lá para o seu empregador hoje e o seu empregador lhe diz, olha, vou cortar 10% do seu salário. Você fica feliz? Não, você vai ficar triste. Pois bem, é que o governo está fazendo com você. Só que ele não está falando. Mas na prática, é isso que está acontecendo. Então a gente tem que controlar a inflação como o primeiro passo. E o problema dessa PEC dos precatórios, que eles aumentam o Auxílio Brasil, até aí tudo bem, mas eles trazem um monte de coisa ruim junto e destroem o teto de gastos. E isso vai gerar mais juros, mais recessão, mais desemprego, mais dificuldade para as famílias. Então, o que o governo fez com esse PEC dos precatórios é um atentado à credibilidade fiscal do governo. E quem vai pagar o preço somos nós. É a população mais vulnerável, inclusive. Ou seja, o governo dá com uma mão parecendo que é generoso, mas no fundo ele está tirando muito mais da população brasileira. Nós temos que, e isso está dentro do nosso projeto, recuperar a credibilidade fiscal do Brasil. Não por um amor à responsabilidade fiscal pura e simplesmente, mas porque isso é necessário para a gente reduzir a inflação, reduzir os juros e retomar o caminho do crescimento. O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato ao Podemos à presidência da República. Ministro, agora uma questão que eu faço para o senhor é a seguinte: em ciências sociais, em história, existe um preceito chamado teleologia, ou seja, quando você olha para o passado já sabendo o que ia acontecer no futuro. Eu pergunto então diretamente para o senhor se arrepende de ter aceitado o cargo de ministro de Jair Bolsonaro? Thiago, vamos voltar o relógio lá a 2018, presidente eleito. Tá? Ele era um pouco controvertido por declarações que ele tinha dado. Não tinha aparecido nenhuma denúncia de corrupção. A história da rachadinha envolvendo ele e os filhos apareceu somente depois. No momento, ele me convida e coloca assim, Moro, você vem para o governo, você vai ter carta branca, você vai poder consolidar os avanços contra a corrupção. Eu era juiz, né? E eu sempre sonhei com um país melhor. Quando eu recebo um convite daquela espécie, eu sei que um juiz lá em Curitiba, embora possa fazer muito, como foi feito na Lava Jato, ele tem um poder limitado. E eu vi ali a oportunidade de ir para o Ministério da Justiça e fazer uma série de coisas que eu queria há muito tempo defender. Um combate mais rigoroso ao crime organizado, e não teve Ministério da Justiça que trabalhou mais contra o crime organizado do que o meu durante o período da minha gestão. Nós fizemos aquela transferência, por exemplo, das lideranças do PCC, mudamos as regras dos presídios para impedir salve, acabou aquela história de atentados de criminosos que saíam na rua, queimando ônibus, atirando nas pessoas. E o último que teve foi em janeiro de 2019, depois isso acabou. Nós também combatemos o crime violento, reduzimos lá taxas de crimes no ano de 2019. Pra você ter uma ideia, roubo a banco caiu 40% em 2019, assassinatos caíram 19%. Isso tudo decorrente de uma série de políticas públicas que nós fomos ali implementando. Por exemplo, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que estava parado no Ministério da Justiça, e nós aumentamos.
e tinha então essa oportunidade de construir um futuro melhor. Era muito difícil você recusar essa oportunidade. Eu achava, entendia que eu devia, tinha esse dever de aceitar essa missão. Ainda que eu pudesse ter algum ceticismo, olha, será que vai ser possível mesmo? E aí o que eu vi na prática? O presidente não me apoiou, na verdade sabotou no que se refere ao combate à corrupção. Até que chegou um momento, que foi lá em abril de 2020, que eu tinha uma opção. Ou eu fico no governo e sou cúmplice de coisa errada, ou eu saio do governo e viro alvo dele e dos apoiadores. Eu preferi virar alvo. Eu não vou ficar ali protegendo ninguém, não vou ficar lá fazendo coisa errada. Preferi sair. Eu acho que eu fui fiel desde o primeiro momento ao compromisso que eu assumi. Que o compromisso não era com o presidente. Eu não tenho nenhum dever de ser leal a uma pessoa que não cumpriu o que me prometeu. Eu tenho o dever de lealdade, sim, com a população brasileira, tá? Porque me deu a carreira de juiz, me deu o cargo de ministro da Justiça e agora me dá essa outra oportunidade. A eles que eu devo lealdade. Nós estamos conversando com exclusividade com o ex-juiz Sérgio Moro. Ministro, mais uma pergunta para o senhor. Qual o perfil ideal de vice na sua avaliação? O nome de uma mulher é cogitado? Simone Tebet, por exemplo? Essa é uma pergunta, como dizia, $1 milhão, né? Mas, enfim, é muito prematuro ainda discutir essa questão de vice. Nós estamos conversando com vários partidos para buscar fazer um pacto político em cima do projeto. Se a gente for olhar para o passado, o que funcionou bem? Quando nós tivemos pactos políticos em torno de programas específicos. Voltar os relógios lá para a década de 90. Nós tínhamos um cenário de inflação descontrolada, até mesmo de hiperinflação. Uma série de planos econômicos mal sucedidos. E o que foi feito? O Plano Real. O Plano Real, tecnicamente correto, bem feito, mas teve um pacto político por trás, envolvendo o PMDB, na época o PSDB e o PFL. E esse pacto em prol da estabilização do país. O que a gente precisa fazer em 2022 é um grande pacto político. Primeiro, para evitar os extremos que vão levar o país à ruína. Tanto um como o outro, não tenho dúvida. É isso que vai acontecer. E aqui eu não quero ter excesso de drama. O Brasil é um país forte, uma economia robusta, uma população criativa e maravilhosa, mas o risco de mais novos maus governos vai colocar o Brasil cada vez mais na direção errada. Então a gente precisa ter um pacto político para vencer os extremos e um pacto político que permita que o Brasil volte a crescer, volte a ser esse grande país que a gente espera dele. Ministro, fala sobre pacto político. Recentemente, o ministro Paulo Guedes declarou em uma reunião com empresários de que o senhor teria muita dificuldade de negociar com o Congresso Nacional. É possível ter um governo sem o toma lá da cá com o Congresso? A gente vê essa discussão sobre as emendas de relator, muita polêmica em relação a isso. Como é possível fazer esse pacto político com mais de 30 partidos no país? O senhor mesmo, como juiz que condenou muita gente, essas pessoas hoje reagem no Congresso, não querem aprovar, por exemplo, a PEC da segunda instância. Como é possível ter esse diálogo político e com a inexperiência do senhor nessa área política? Em cima de um programa, em cima de pontos específicos de um programa, e tem muita gente boa na política, tá? E estabelecendo limites claros do que pode fazer e do que não pode fazer. Porque veja, Tiago, quem fez essas concessões em prol da governabilidade? Eu vou violar a lei, eu vou subornar, eu vou lotear cargo público para que a gente consiga ter governabilidade para melhorar a vida das pessoas. Quem fez isso foi o governo do PT. Né? E aí o que foi? Mensalão e Petrolão. E o que o governo do PT nos entregou no final? Recessão, a maior da história, em 2014 e 2016. Pessoas perdendo emprego, pessoas passando dificuldades, salários caindo. Tem vários estudos econômicos que a gente vai conseguir recuperar o que a gente perdeu lá atrás apenas no final dessa década. Então, o que o PT nos entregou? Com todas essas crimes, com todas essas transgressões éticas, foi uma década perdida. Não é esse o caminho.
O que o governo atual faz? Tem esse tal de orçamento secreto. Hoje o governo federal não controla mais o orçamento público, porque isso é controlado lá no parlamento, é uma liderança fraca, não tem projeto, e aí tem que ficar tendo emenda para conseguir voto todo momento, porque você não tem o projeto. E o que o governo está nos entregando? Não sou eu que estou dizendo, são as pessoas que estão vendo na rua, são os economistas, é o Roberto Campos Neto. Recessão, juros elevados, crescimento da dívida pública e das pessoas, desemprego e fome. Ou seja, será que o caminho mesmo para governar é cometer crimes, transgressões éticas, é ter esse tipo de governabilidade? Não é. Nós precisamos sim, podemos construir em cima de um pacto político. Parte desse pacto político, Thiago, vai envolver um compromisso meu, que eu tenho falado publicamente, todo dia, pelo fim da reeleição. Tá? Uma proposta de emenda constitucional, já em 2023, eliminando a reeleição para o presidente da República. Isso é importante por quê? Porque isso facilita a aprovação de outros projetos lá dentro do Congresso, que deixa o Congresso e outros agentes políticos de te ver como uma espécie de ameaça política numa futura eleição. Você passa a ser carta fora desse baralho. Foi o que fez, por exemplo, o governador Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. Ele disse desde o início, não vou para a reeleição. E ele conseguiu aprovar uma série de propostas lá na notória Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é dividida, muito dividida, né? O Rio Grande do Sul tem esse histórico de polarização, um pouco mais saudável talvez do que a polarização desses nossos dois extremos, né? Mas mostrou que podem se unir para aprovar projetos importantes. Nós temos que fazer a mesma coisa. A classe política tem que mostrar que está disposta a fazer sacrifícios para as reformas necessárias. E o primeiro sacrifício a ser feito é o fim da reeleição para presidente da República. Ministro, para a gente encerrar a nossa entrevista, o que o senhor espera quando participar de debates com Bolsonaro e Lula? Vai ser divertido, né? Enfim, eu espero que o debate seja saudável sobre projetos, sobre o futuro, sobre o presente. Agora, se eles quiserem conversar sobre o passado, eu digo aqui, eu tenho a verdade do meu lado. Todo mundo sabe dos escândalos de corrupção do governo do presidente Lula. Todo mundo sabe da recessão do governo do PT. Todo mundo sabe que o governo atual está nos entregando uma recessão, que o governo atual desmantelou o combate à corrupção. A gente pode discutir isso, né? Podemos lá chamar até um terapeuta, se for necessário, para discutir essas questões. Mas, enfim, a gente tem que olhar para o futuro. Vamos discutir os projetos que interessam a população brasileira. Nós acreditamos no vigor e na credibilidade do nosso projeto do Podemos, que nós estamos abrindo para todos os partidos políticos, tá? Para esse pacto político de centro e também para a sociedade civil organizada e para o setor privado. Nós vamos falar, conversar, ouvir sugestões, vamos construir o melhor projeto de todos para apresentar para a população brasileira no próximo ano. Pré-candidato Sérgio Moro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes, telespectadores aqui da Jovem Pan, que vai abrir espaço a todos os candidatos, sem dúvida alguma. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado e um bom dia para vocês e para os ouvintes. Muito obrigado.